Boa noite, boa noite. Opa, boa noite. Oh, que coisa boa, boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Segundou. Opa, meu pai do céu. Houve uma leve bagunça. Boa noite para você. Segundou, né? Mal sextou, já segundou. Estamos aí diante de uma semana inteira. Que Deus nos abençoe, abençoe vocês, viu? Vai ser uma semana abençoada, com muita saúde, muita paz, muita coisa boa para todos vocês, viu? Vamos dar início, então, hoje. Como eu falei com vocês, eu vou fazer uma breve recordação aqui, só para todo mundo recapitular, todo mundo enxergar, né, da onde que nós estamos. Como eu falei com vocês, hoje nós vamos falar de um assunto que eu particularmente acho muito importante, inclusive gosto muito de dar essa aula, porque eu acho que ela tem uma importância tão grande no nosso dia a dia, ela é tão interessante, e eu espero, tá, que vocês gostem, que vocês participem, que a gente possa trabalhar, tirar dúvidas, e no final eu coloco também, como eu tenho feito ultimamente, né, porque eu acho que tem sido bom, tem tido um retorno positivo, de umas perguntinhas no final, tá? No sentido da gente poder fixar, rever e fixar a matéria, tá certo? Então, eu vou aqui iniciar hoje com vocês. Nós vamos, na verdade, hoje falar sobre diabetes. Mas antes de falar sobre diabetes em si, eu vou só dar uma breve recordação a vocês, para todos, né? Eventualmente, tem gente que às vezes também possa não ter participado do encontro semana passada, ou quem participou, mas só para entender o que o nosso assunto de hoje tem a ver com a nossa matéria, tá bom? Fiquem à vontade, mais uma vez, chama a atenção de todo mundo, que possam e devem participar, tá? Fazer as perguntas, enfim, fique bastante à vontade para que a nossa noite seja bastante proveitosa e que vocês possam aproveitar bastante e aprender bastante, tá bom? O seguinte, nós iniciamos, né, falando sobre a nossa unidade 3. Nossa unidade 3 é trabalhando com o sistema endócrino. Então, semana passada, eu apresentei a vocês o sistema endócrino, que é aquele sistema que contém, né, as glândulas endócrinas. O que vem a ser isso? O que é endocrinologia? Né? É justamente o estudo das glândulas que são produtoras de hormônios, ou seja, aquelas glândulas que produzem seu material e seu material de secreção vai ser liberado para o meio, meio interno, né? Dentro de vasos sanguíneos. Então, só para recordar vocês, deixa eu pegar aqui. Deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu acho que seria interessante. Eu tirei, viu? Não precisam de assustar, não. Eu acho que vale a pena pegar aqui só para vocês darem uma breve recordação. Vale o desenho. Olhem só. Coloquei aqui bonitinho. É bom que eu deixo tudo na minha área de serviço aqui, que facilita. Olhem só. Aqui, eu que bobei. Isso. Olhem só. Só para recordar vocês, né? Que as nossas glândulas endócrinas, que são aquelas que liberam seu material de secreção para dentro do nosso corpo. Mais precisamente, esse material vai circular dentro dos nossos vasos sanguíneos. E aí, né, só para ajudá-los a recordar, nós trabalhamos semana passada falando sobre a região da hipófise, né, que é aquela glândulazinha pequenininha, só para vocês se recordarem, é aquela glândula considerada a glândula mestre, né, que eu apresentei a vocês, que ela é tão importante, porque na verdade ela acaba interferindo em todas as demais glândulas, tá? Falamos aí que no caso da hipófise, ela libera ocitocina, ela libera somatostatina, né? Então, são hormônios que interferem muito no nosso organismo, além dela, particularmente, poder interferir em todas as demais glândulas endócrinas, tá? Falamos da tireoide, do hipo e do hipertiroidismo, né? Que a tireoide é aquela glândula localizada na região do nosso pescoço.
Então, ela está muito associada ao metabolismo, ao entusiasmo que nós temos para nossas realizações, para as nossas atividades, né? Poder cumprir o nosso dia a dia, como eu falei com vocês, está muito vinculada à tireoide e seus hormônios, tá bom? Falei com vocês também sobre a paratireoide, que é uma glândulazinha localizada posteriormente, né, atrás da tireoide, e que ela, particularmente, ela que é reguladora do paratormônio, tá? Que ambos, paratormônio e a calcitonina, que também é um hormônio produzido pela tireoide, são reguladores de cálcio no nosso organismo, tá bom? Falamos sobre as suprarrenais ou adrenais, né? Que são aquelas glândulas, as glândulas localizadas no polo superior dos nossos rins. Como eu falei com vocês, eles produzem hormônios como cortisol, que é o hormônio do estresse, né? A aldosterona, adrenal. Então, são hormônios associados, tá? À suprarrenal. E aí, hoje, nós vamos trabalhar com o pâncreas, que é uma glândula endócrina. Na verdade, é considerada uma glândula mista. Eu vou recordar a vocês o que isso vem, né? O que isso significa. E eu falei com você semana passada que compondo essas glândulas endócrinas, nós ainda temos os ovários e os testículos, né? Mas que particularmente não é tratada na nossa disciplina de agora, porque eles são glândulas que relacionam-se ao sistema reprodutor e que lá na morfo do sistema tegumentar, o professor, ele vai trabalhar com você em relação a isso, né? Que por acaso seremos nós na disciplina de quarta-feira, né? Mas, de qualquer forma, independente se fosse eu ou não, o professor da disciplina do amorfo tegumentar e reprodutor iria tratar com vocês a respeito dessas glândulas, dentro do contexto reprodutor, tá bom? Então, eu fiz questão de voltar a essa imagem, apenas para vocês poderem acompanhar comigo, né, as glândulas endócrinas e por quê? Porque hoje nós vamos trabalhar ao longo da nossa noite, mais precisamente com o pâncreas, que é um produtor, né, vocês vão ver, ele é produtor de vários hormônios, embora acredito que vocês mais facilmente reconheçam a insulina, tá? Que é um hormônio muito associado aí, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, e associado a diabetes, né? Então, é importante, acho que é válido a gente retomar isso para vocês perceberem que em que contexto, né, da aula de hoje nós estaremos ali trabalhando para associar vocês, tá bom? Então, aqui, ó, só de mostrar, hoje nós vamos trabalhar de uma maneira específica com essa glândula endócrina e com o que ela representa, o que ela produz, né? E o que na verdade, todo esse processo hormonal dessa glândula interfere na nossa vida, tá bom? Então, é isso, eu voltei aqui só mesmo para recordá-los, mas eu acho que é válido. Ok, descartar, eu tirei mesmo, tá, gente? Não precisam se assustar, não. Eu vou agora voltar, de fato, ao meu material de hoje. Vou colocar agora para vocês vão visualizar, ó, isso, tá bom? Então, agora sim, dentro desse contexto, nós vamos trabalhar com diabetes, tá? Eu coloco aqui porque dando uma importância, né, ao que essa situação de alteração hormonal que o pâncreas promove possa promover de alterações ao nosso corpo, tá bom? Bem, e aí eu chamo a atenção de vocês que você pode falar assim, por que tanta importância a diabetes dentro de um contexto do sistema endócrino, né? Eu preciso de falar com você, chamar a atenção, justificar por que é tão importante a gente trabalhar nesse contexto com vocês. Olhem só, infelizmente, né, nesse momento, estamos cada um nas nossas casas em virtude de uma situação de problema, uma pandemia que está ocorrendo e que todos nós, a âmbito mundial, estamos precisando, né, de trabalhar no sentido de realmente
nos defendermos no sentido de defender a nossa saúde, defender a saúde do próximo, evitar maiores complicações a todos, né? Bem, por que eu estou falando disso? Porque quando nós temos um processo patológico que ele acomete muito uma população, isso deva ser levado muito em consideração, né? E eu estou falando disso porque a diabetes, ela é uma doença juntamente, tá? Com a obesidade e com a hipertensão, são 3 fatores que são muito prevalentes a âmbito mundial na nossa população. Então, são situações, inclusive, que muitas das vezes caminham juntas. Vocês vão ver, né? E eu vou explicar por que a obesidade ela está podendo, né, ter essa correlação com esse quadro de diabetes, tá bom? Então, e de fato isso ocorre, e principalmente, gente, eu gostaria que no final da aula de hoje, cada um de vocês pudessem de fato perceber o tanto que é importante a informação, os cuidados, né, preventivos, e a partir do momento que a pessoa, porventura, venha a ser diagnosticado com diabetes, os cuidados necessários que ela precisa ter. E nós, como profissionais da saúde, a importância que nós temos de saber sobre o assunto e podermos instruir, né? Aí você fala, mas eu serei fisioterapeuta, não tem uma correlação direta. Gente, vocês podem ter certeza. Os seus pacientes vão chegar até vocês, logicamente, por questões específicas dentro da fisioterapia, mas o que vocês puderem fazer de orientar, de instruir, né? Mesmo, obviamente, respeitando os limites éticos e profissionais, é lógico, mas muitas das vezes um esclarecimento de vocês possa chamar a atenção, né, do paciente, a ele procurar um médico específico da área, a que ele possa sensibilizar, né, para a importância de um tratamento adequado. Então, existem assuntos que, mesmo que não sejam ligados diretamente ao nosso âmbito profissional, como profissionais de saúde, é fundamental que nós possamos ter a noção, né, de tudo que isso representa e poder repassar essas instruções para os nossos pacientes. E, por outro lado, também chamando a atenção de que muitas das vezes essa é uma situação que não vai estar, às vezes, só associado ao âmbito clínico. Muitas das vezes está associado ao nosso âmbito doméstico, né, familiar, o que é muito importante também, a gente poder, que a gente sempre é tido, né, como referência. Acredito que vocês hoje em dia já percebam isso. Vários dos seus familiares, muitas das vezes acredito que já chegam, já perguntam, né? Já tem a vocês aí um apoio e já imaginam que vocês possam colaborar e esclarecer melhor para eles, tá bom? Então, é nesse contexto, porque é muito importante que a gente saiba, né? Primeiro, contextualizar o nosso assunto dentro do sistema endócrino e perceber a relevância desse assunto a âmbito não só de disciplina, mas de formação, tá? Como da área de saúde. Então, primeiramente, eu vou apresentar a vocês essa glândula, que ela é considerada uma glândula mista, e isso significa muito aqui para a gente. Primeiro, nós temos, né, a oportunidade de estudar o pâncreas pela segunda vez na nossa disciplina. Vocês vão ver algumas imagens aqui que eu coloco, e eu faço questão que sejam as mesmas, para que o meu aluno perceba, recordar, assim, mas esse slide eu vi antes. Você viu dentro de um contexto específico, né? Mas justamente para vocês perceberem, o pâncreas, tá? Que é essa estrutura que está aqui, que esse formato, né? Que a gente fala com formato de cunha, ele é posterior ao estômago. Só para vocês terem uma ideia, o estômago, ele estaria aqui, ó, à frente, né? Aqui o néter, ele retirou esse órgão para que nós possamos evidenciar de uma maneira adequada, né, a estrutura-alvo, que é o pâncreas, tá bom? Então, ele é um órgão relativamente pequeno, único,
tá? E localizado posteriormente ao estômago. Nós já o estudamos quando nós estudamos o sistema digestório, tá? E naquela oportunidade, eu até falei com você, gente, eu vou apresentar um pouco da histologia pancreática, mas não vou, naquele momento eu não entrei em detalhes, porque existem alguns detalhes que hoje eu vou ter a oportunidade de mostrar para vocês e correlacionar esses detalhes a um aspecto teórico e fisiológico. Então, naquele momento, eu não quis colocar informações que, para gente, dentro do âmbito digestório, não seria aplicado, né? Então, eu vou retomar aqui com vocês vão ver que hoje a gente completa a anatomia e a histologia pancreática, e agora, dando a vocês um esclarecimento, né, em função por que eu vou falar dos tipos celulares presentes neste órgão, né? Não é só guardar, não é só decorar, vocês vão entender que elas são importantes, tá? Aqui, só para vocês recordarem, aqui superiormente a gente tem um fígado, né? Aqui é um baço, é um órgão hematopoético, tá? Que vocês vão estudá-lo mais em detalhes na morfo do sistema imune, tá? O professor vai apresentar a vocês. E, bem, e aqui a gente tem a primeira porção do intestino delgado, que é o duodeno, tá bom? Então, só para a gente conseguir decifrar bem essa característica aqui anatômica. Bem, eu chamo a atenção de que ele é considerado uma glândula mista, porque nós vimos que o pâncreas ele é produtor de secreção exócrina, e nós observamos isso lá no sistema digestório, quando as enzimas pancreáticas foram lançadas diretamente na luz do duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado, né? Então, quando ele produz o material que é lançado no trato digestório, e eu falei com vocês que todo o trato digestório é considerado um ambiente externo ao nosso corpo, né? Então, ele estava ali como uma glândula exócrina. Hoje nós vamos completar o nosso entendimento sobre o pâncreas, porque ele tem uma porção endócrina, ou seja, uma porção constituída por células produtoras de hormônio. E, consequentemente, esse material de secreção, por ser endócrino, vai ser lançado diretamente dentro da luz dos vasos sanguíneos, tá bom? Então, olhem só. O pâncreas, embora ele seja um órgão considerado relativamente pequeno, né? Como eu falei com vocês, ele tem aproximadamente 130 gramas de peso, tá? E ele é constituído anatomicamente por uma região de cabeça, que é essa areazinha daqui, corpo e cauda, tá? Se a gente observar internamente, ele é constituído por várias estruturas circulares como essa daqui, ó. Tanto esta, que é essa estrutura maior e única aqui, como aqui é um corte histológico, ou seja, isso aqui é uma foto, tá bom? Isso aqui é um desenho esquemático, isso aqui é uma foto, sob microscopia óptica. Bem, por que eu estou chamando a atenção de vocês para essa estrutura circular aqui central e essa estrutura também central aqui? Porque essa estrutura ela é denominada de ilhota de Langerhans ou ilhota pancreática, que é exatamente a mesma coisa, tá bom? Para vocês terem uma ideia, o nosso pâncreas, nós possuímos mais de 1 milhão de ilhotas pancreáticas. E o termo, né, eu acho que já é sugestivo. Ilhota são pequenas ilhas. Uma estrutura de ilha, o quê? Uma estrutura circular, que ao entorno, né, você tem outros componentes. Que aqui no caso, até para vocês entenderem bem tanto o desenho quanto o corte histológico, que isso que está aqui, essas estruturas menorzinhas que vocês estão vendo aqui, ó, é a porção exócrina do pâncreas, tá bom? Bem, olhem só nessa outra imagem, essa daqui inclusive já apareceu para gente lá no sistema digestório, quando eu apresentei a vocês. Essa estrutura central aqui é o ducto pancreático, né? E naquela oportunidade eu mostrei a vocês, olhem, essas estruturas amareladas correspondem naquele momento às glândulas exócrinas, que são as produtoras de material que vai ser lançado no tubo digestório.
Por outro lado, eu chamei a atenção, não sei se vocês se recordam, essas estruturinhas aqui, ó, que naquela época eu falei assim, olha, elas parecem uma florzinha, porque para mim, né, me remete, me faz me dá essa sensação. Então eu gosto de falar só para vocês identificarem, tá? Então reparem, hoje, na hora que eu falo com vocês das ilhotas pancreáticas ou as ilhotas de Langerhans, correspondem justamente a essas estruturazinhas aqui, tá? Que naquela ocasião eu deixei mais de lado, mas que eu falei que agora nós iríamos estudá-las, tá bom? Aqui, ó, o autor pegou uma imagem como essa e deu um zoom. Então, na hora que vocês observam uma estrutura como essa daqui, ó, é uma ilhota pancreática, tá bom? Bem, elas são revestidas, percebam vocês, por dezenas de estruturas celulares. E ela é revestida por tecido conjuntivo ao seu entorno, tá bom? E sempre, olha, a presença de vaso sanguíneo. Reparem aqui que essa estrutura é um vaso sanguíneo. E ela é importante, está aqui associada pelo conceito básico de uma glândula endócrina, que é produzir hormônio que vai ser liberado dentro de vasos sanguíneos, tá bom? Eu só queria deixar claro, recordar a todos vocês mais uma vez, que qualquer dúvida, qualquer questionamento, por favor, não se acanhem e me perguntem, tá bom? Bem, por que, né, que é importante a gente entender o que é uma ilhota pancreática e por que, né, que aqui nesse caso, reparem o desenho esquemático, onde o autor está representando para gente várias célulazinhas, né? O que que ele fez? Vou voltar aqui só para vocês perceberem. Ele pegou uma estrutura como essa, tá? Fez aqui literalmente o desenho mais esquemático. Ele deu uma colorida em alguns tipos celulares específicos e agora eu vou apresentá-los a vocês. É justamente esse detalhe que, a princípio, na hora que a gente apresenta, eu gosto de sempre colocar, sempre apresentar a vocês, mas falo assim, chamando a atenção. Gente, eu não quero que vocês guardem esses nomes apenas por um detalhe, por um capricho, ou porque tem a obrigação de guardar. Mas é porque vocês vão ver que essas células são produtoras de hormônios e na hora que às vezes o indivíduo tem prejuízo, na hora que ele tem problema na produção desses hormônios, ele vai ter problema, na verdade, em relação a essas células. Isso impacta tanto na vida e na saúde dele, tá? Então, aí é por isso que eu vou apresentar a vocês, mas ao mesmo tempo vou colocar, né, fazer a correlação de função. Então, olhem só. Reparem que essa é uma ilhota, ou seja, uma estrutura circular relativamente pequena, né? Composta por dezenas a centenas de estruturas celulares, das quais, reparem que aqui o autor, ele coloriu em rosa algumas células que estão ladeando, né? Reparem que a maioria das células rosáceas, elas ladeiam essa estrutura de ilhota, tá? Por quê? Ele está querendo nos mostrar que esse tipo de celular é um tipo de celular específico e é o que nós denominamos de células alfa, tá? Bem, por outro lado, se vocês observarem, a grande maioria das células que compõem uma ilhota pancreática são essas células amareladas, tá? Essas células amareladas são denominadas de células beta. Por outro lado, ainda em menor quantidade, mas ainda possível de ser observadas, nós temos essas células brancas, que são as células delta, tá? Então, olhem só, eu tenho células alfa, células beta e células delta. Além desse ambiente, né, vermelho intenso aqui, estarem correspondendo aos nossos vasos sanguíneos. São estruturas capilares, vasos de fino calibre, tá? Justamente pelo que eu comentei com vocês, que as glândulas endócrinas, de fato, são intimamente associadas a vasos sanguíneos, tá? Bem, por que, né, que eu apresento a vocês esse detalhe? Por que que ele é importante? Porque vocês vão ver que as nossas células alfa são células produtoras de um hormônio que é denominado de glucagon, tá? Então tem o hormônio que é o glucagon. Então
nós temos as células beta, que é a grande maioria, que são células produtoras de um hormônio muito conhecido, que é a insulina, tá? E por último, as células delta, que são essas branquinhas, são células produtoras de um terceiro hormônio, que é a somatostatina. Tá certo? Não se preocupem, em termos de nomes, vai aparecer adiante, em termos de slide, tá? Só estou aqui falando para vocês acompanharem. Olhem só, célula alfa produz o glucagon, célula beta, que é amarelinha, produz a insulina, e a célula delta vai produzir a somatostatina, tá certo? Bem, e isso para gente é importante porque são 3 hormônios, tá? Produzidos todos eles pelo nosso pâncreas e eles têm funções absolutamente importantes para o bom funcionamento orgânico. Então, é justamente por isso, do fato do pâncreas, né, ser dentro desse contexto de ser uma glândula mista, porque tanto produz exócrino como endócrino, e particularmente dentro do sistema endócrino, ele produz hormônios de uma importância ímpar ao funcionamento orgânico. Vou mostrar a vocês que a insulina, ela é um hormônio que vai colaborar, ela vai promover a entrada de glicose dentro das nossas células. E aí vocês podem perguntar, mas por que isso é tão importante? Olhem só, nós já tivemos oportunidade de falar, não só nessa, mas como na CMC, a respeito de reserva de energia, né? As nossas células precisam de energia. E particularmente, nós já comentamos que a glicose, ela é uma energia que é utilizada pelas nossas células. Então, nesse momento, no seu corpo, para o seu organismo estar ativo, estar funcional, as suas células estão com certeza gastando energia, particularmente muita glicose, tá? Embora eu concordo com vocês, a gente já comentou sobre isso, não é a única fonte energética, né? Mas a glicose, só para recordar a vocês o que eu já falei anteriormente. Quando eu falo de energia, na hora que eu falo de gasto energético, né? Eu estou me relacionando, por exemplo, lembra quando eu fiz aquela comparação daquele dinheirinho que a gente coloca no bolso? Porque, particularmente, é o dinheiro mais fácil da gente gastar. Você pode ir ali na esquina, não tem intenção nenhuma de gastar dinheiro. Mas se você colocar um troquinho no bolso, se duvidar, você volta sem ele para casa. Por quê? É uma bala, é um jornalzinho, é uma coisinha que apareceu e ele é fácil da gente gastar, não é? E eu, na oportunidade, eu já falei com vocês que a glicose, ela funciona assim. É aquela fonte energética fácil da gente gastar. É o primeiro que a gente gasta. Por isso que ele é tão importante, tá bom? Nós vamos ver que o glucagon, ele vai converter a formação da glicose em glicogênio no fígado. E a somatostatina, por sua vez, ela vai ajudar a regular as demais células. Tanto, olhem só, para vocês entenderem, já que as células delta são as produtoras de somatostatina, elas vão regular a produção das células alfa e das células beta. Ou seja, a somatostatina, ela é reguladora de insulina e de glucagon, tá bom? Então, é importante só vocês acompanharem, vocês perceberem isso, né? Porque aí eu consigo, é justamente por isso que eu gosto de apresentar as ilhotas de Langerhans ou ilhotas pancreáticas, como queiram, tá? Nesse contexto, porque aí sim, faz sentido eu mostrar a vocês os tipos celulares, porque ele não vai ficar apenas e exclusivamente com uma decoreba, com uma fixação, porque tem que ser, mas porque vocês vão conseguir entender a importância disso tudo, tá? Que é o que nós vamos aprofundar daqui adiante. Essa imagem, ela também já apareceu conosco lá no sistema digestório. Naquela oportunidade, eu falei com vocês que eu não ia me ater em relação às células alfa, células beta, porque era algo que a gente ia trabalhar mais na frente.
Mas agora eu faço questão de voltar ao mesmo tipo de slide para a gente completar essa informação, tá? Vou aqui contar a historinha, vou chamar a atenção de vocês desde a alimentação, para vocês perceberem a integração do que nós vimos em relação ao sistema digestório e, ao mesmo tempo, a importância do sistema endócrino dentro dessa ótica, né, de aproveitamento do que a gente alimenta como fonte energética e, consequentemente, para o aproveitamento da funcionalidade das nossas células, tá bom? Então, olhem só. Então, algumas coisas aqui, elas serão repetidas, e é bom que vocês vão ter a oportunidade de relembrar, porque a gente viu lá no sistema digestório. E outras eu vou adicionar, eu vou esclarecer aqui vocês. Porque agora, eu tenho certeza que vocês conseguem entender. Na hora que eu falo célula alfa, eu estou falando deste tipo celular aqui, dessas células. Na hora que eu falo em célula beta, eu estou falando dessas células. Então, agora faz sentido, né? Eu realmente apresentar isso para vocês, porque vocês sabem tudo que isso representa. Então, vejamos. A gente acabou de lanchar, né? Eu acredito que a maioria de nós, se não todos, mas a maioria de nós tivemos, às vezes, a oportunidade de, antes de iniciar aqui agora, fazer um lanche, né? Bem, nós alimentamos. O fato é que depois que a gente alimenta, aí independente do que a gente tenha alimentado, né? Quer seja um doce, quer seja um pãozinho, quer seja uma janta, enfim, não faz essa alteração. O fato é que do alimento nós teremos, né? Porque ele vai sofrer todo o processo de digestão e absorção dos nutrientes, nós teremos o aumento da quantidade de glicose no nosso sangue. Por quê? Porque, na verdade, ali juntamente com o nosso alimento, na hora que ali aquele alimento vai ser degradado, nós teremos a formação de glicose, que é um açúcar, né? E é fonte energética. Então, consequentemente, com a absorção desse alimento, eu terei o aumento de glicose no meu sangue. Então, essa alta de glicose circulante vai estimular as minhas células beta da ilhota pancreática, né, a produzir insulina, que foi o que eu falei com vocês. As células beta são células produtoras de insulina. E aí, inclusive depois, viu, gente, tem um videozinho, eu tenho 2 videozinhos aqui que eu acho que são bem esclarecedores, porque isso que eu estou falando aqui com vocês, daqui a pouco tem uma representação para vocês enxergarem isso, tá bom? Então, olhem só, essa célula beta, ela vai produzir a insulina. E a insulina, por sua vez, e eu vou mostrar a vocês daqui a pouco, ela ajuda, é como se fosse uma chave. Ela permite, justamente a insulina, esse hormônio que vai permitir que a glicose seja armazenada dentro das nossas células. Inclusive, de uma maneira específica, permitir que a glicose entre dentro das células hepáticas, né? Ou hepatócitos, certo? Aí elas vão ficar armazenadas aqui, na forma de glicogênio. Bem, a partir do momento que elas vão ficar armazenadas aqui, elas vão ficar armazenadas até que, porventura, eu tenha uma diminuição da quantidade de glicose circulante no meu sangue. E aí, quando eu tenho essa diminuição de glicose circulante, o que vai ter? O estímulo das células alfa, que são as células produtoras de glucagon, a produzirem esse hormônio. Porque o que esse hormônio faz? Ele retira a glicose que está armazenada na forma de glicogênio e libera essa glicose no meu sangue. Então, se vocês observarem isso daqui, ó, ele é cíclico. Por quê? Na hora que eu me alimento, eu terei um aumento de glicose. Esse aumento, embora ter glicose circulante é interessante, mas todo excesso, ele só prejudica. Então, o que é também importante? Que essa glicose, que é a fonte energética, possa dar energia às nossas células. Então, elas acabam sendo estimuladas a entrar dentro das nossas células. Por sua vez, quando vem a ter uma diminuição da quantidade de glicose circulante, o meu organismo consegue
ter essa percepção e vai estimular com que essas células alfa produzam glucagon e ele, por sua vez, estimule a liberação de glicose, que venha sair de dentro das células e venha cair na corrente sanguínea. E mais precisamente, né, ele vai atuar sobre as células do fígado, porque aqui aquela glicose que estava armazenada, ela vai circular, podendo inclusive atender a demanda de outros tipos celulares no nosso corpo, tá? Por sua vez, né? Reparem que nós temos esse sentido que ele é cíclico. Só para vocês terem uma ideia, né? Igual eu acabei de falar agora, que a maioria de nós provavelmente fizemos um lanche antes de iniciar a nossa aula. Por outro lado, possa ter alguém aqui que esteja, né, chegando do serviço, não ter tido tempo, né, e que está já há várias horas sem se alimentar. Se a gente fosse imaginar isso, né, olhem só, quando a gente está muito tempo sem alimentar, vocês concordam comigo que grande parte da gente sente uma leve fraqueza? Eventualmente, igual eu, às vezes eu fico até tremendo. Por quê? É justamente que a diminuição da quantidade da ingesta de alimento vai estimular a diminuição de glicose circulante. Então, já que eu não tenho muita glicose circulante, eu vou sentir, né, uma fraqueza. Por quê? O meu organismo está fraco para trabalhar. Então, ele acaba, de uma maneira indireta, me indicando e me pedindo que eu faça a ingesta, tá? Então, isso daqui é cíclico, vocês vão ver. Daqui a pouco eu tenho um videozinho que, de uma forma esquemática, ilustrativa, coloca isso mais fácil para vocês enxergarem. O fato é, gente, que todos nós, todos vocês aí, né, estamos sempre sob essa demanda, sobre essa necessidade de nos alimentarmos, né? E, consequentemente, mantermos o nível de energia, o nível de glicose circulante no nosso corpo, tá bom? Uma coisa importante é que nós falamos o seguinte, que a insulina é considerado o hormônio da fartura. Por que o hormônio da fartura? Porque ele aparece justamente após a alimentação. Por outro lado, o glucagon é considerado o hormônio da inanição. O que significa isso? Ele aparece naquele momento que eu estou mais em jejum, que por sua vez, né, é considerado, é aquele momento que eu estou me sentindo mais fraca, é aquele momento que às vezes eu estou até trêmula, né? Então é considerado hormônio da inanição. E a fartura é a grande oferta de alimento. A insulina é considerada o hormônio da fartura. Então, esses são dois termos, né? Que, inclusive, se não me engano, eu pergunto a vocês também no estudo dirigido, porque é uma terminologia que ela é muito usual e que é interessante que vocês consigam identificar na hora que os autores possam fazer essa menção, tá bom? Aqui. Então, diante disso, né, vendo a importância do pâncreas em produzir esses hormônios, verificando tanto, né, que esses hormônios eles colaboram aí para o meu dia a dia, para regular, né, para me dar, na verdade, energia para realizar as minhas atividades. Quando é que, porventura, eu tenho processos patológicos? Quando é que, eventualmente, quando eu tenho algum tipo de prejuízo na produção desses hormônios, o que eu venho a ter, né? E quais os impactos disso para o meu bem-estar e, inclusive, para a minha expectativa de vida, tá? Que é o que eu vou apresentar a vocês a partir de agora. Olhem só. O que nós temos? Eu gosto desse desenhozinho, que ele é bastante esquemático e eu acho que ele é bem ilustrativo. Ajuda a mostrar a vocês, né, que estão vendo muitas das vezes esse conteúdo pela primeira vez, o quanto que eventualmente a insulina possa ser importante para que as nossas células, né, tenham a entrada dessa energia que é a glicose. Olhem só esse primeiro desenho. Reparem vocês que nesse desenho, o autor está representando uma célula aqui para gente,
tá? Com ambiente de núcleo, citoplasma, enfim. E aqui ele representa estruturas que são presentes na estrutura externa da membrana plasmática da célula, tá? Então, ele tem aqui o que a gente denomina de canal de glicose, que é esse ambientezinho. E ele representa também um ambiente que é o receptor de insulina, já que nós já vimos que para que os hormônios possam atuar, existem nas células-alvo receptores, né? Então, o receptor da insulina está aqui. Então, o que acontece? Reparem que aqui no desenho esquemático, ele representou a glicose parecendo esses cristalzinhos aqui, tá? E a insulina, que é o hormônio, está representado como essa estrutura. Isso daqui, para quem já teve criança pequena em casa, tem uma fase que a gente compra uns protetores de tomada. Isso sempre quando eu coloco me remete a essa estrutura. Não sei se vocês conhecem e se vocês concordam comigo. Aqui ele fez um desenhozinho bem parecido com isso, tá? Mas por que eu estou falando disso? Porque olhem só, o que ele está nos mostrando? No próximo desenho, reparem que aqui o canal da glicose estava fechado. E aqui no receptor da insulina não havia nada. Na hora que ele passa por esse segundo desenho, percebam vocês que a insulina, que é o hormônio, ele está associado ao receptor. Ou seja, houve aqui a integração do hormônio com a célula-alvo. E a partir do momento que esse hormônio está vinculado a essa célula, percebam vocês que o canal da glicose, ele se abriu. Olhem só a diferença desse ambiente para este. Então, o canal da glicose se abre. E aí, o que acontece? Ele passa para um terceiro desenho. Se vocês perceberem, o autor está mostrando para a gente que aqueles cristalzinhos que estão representativos de glicose estão entrando dentro da célula. Então, de uma maneira bastante esquemática, bastante representativa, só para vocês terem uma ideia, a importância desse hormônio produzido pelo nosso pâncreas, que é a insulina. Ele funciona como literalmente um mecanismo de abrir o canal de glicose. E só a partir do momento que eu tenho a participação da insulina é que a glicose consegue penetrar dentro das nossas células, tá? E aí, como eu já recordei com vocês, é importante a presença da glicose dentro das nossas células, uma vez que glicose é fonte de energia, tá bom? Então, é muito importante isso, né? É fonte energética e a glicose precisa de entrar dentro das nossas células. Olhem só, aqui só para vocês terem uma noção, isso aqui é a representação de um vaso sanguíneo, juntamente com células do sangue, tá? O que está aqui de branquinho seria a glicose circulante. Reparem, isso aqui seria uma situação de um nível de glicose normal, porque a gente precisa de ter glicose circulante sim, mas aqui é um caso onde eu tenho um vaso sanguíneo com um excesso de glicose circulante, que é o que acontece no caso dos indivíduos com diabetes. Indivíduos com diabetes, eles não produzem insulina ou venham ter problemas no receptor da insulina, que é um detalhe que eu vou explicar adiante. Mas o fato é que a ausência desse hormônio ou ao não contato desse hormônio juntamente com a célula, com o receptor da célula, faz com que não haja entrada de glicose dentro das células. Se a glicose não entrar nas células, aonde que ele vai ficar em maior quantidade? Circulante dentro do nosso vaso sanguíneo. Então, esse excesso de glicose circulante dentro dos nossos vasos é o que a gente denomina de hiperglicemia. Hiper, né? Aumento, grande quantidade. Então, é a hiperglicemia, que é o caso clássico em indivíduos com diabetes, tá bom? Só para vocês terem uma noção, né? O nosso sangue, ele é fundamental que ele tenha todas as características a ele associado dentro do padrão de normalidade. A partir do momento, inclusive, que eu tenho aumento de um conteúdo como esse,
eu vou interferir na viscosidade sanguínea e interferir no bom fluxo de sangue, tá? Não entrando em maiores detalhes, mas só para chamar a atenção de vocês. Vou fazer uma comparação grosseira, mas só para vocês entenderem. Hoje em dia, se a gente andar pelo nosso centro da cidade, igual Afonso Pena, deve estar com um fluxo muito reduzido, provavelmente ali de carros, né? Se eu aumentar muito a quantidade de carros numa única via, ela fica tão congestionada que acaba sendo muito difícil transitar. Então, eu sei que a comparação é grosseira, mas só para vocês perceberem, quando eu tenho um aumento muito grande de um determinado elemento dentro de um espaço, isso possa ser tão prejudicial a ponto de comprometer o trânsito do que está ali passando. Então, da mesma forma, vai ser aqui também. E, embora que a gente não entre nesse detalhe, eu tenho certeza que vocês tenham a noção da importância que seja o trânsito adequado de sangue no nosso organismo para que nós tenhamos vida e saúde, né? Então, na diabetes, o indivíduo tem esse quadro de hiperglicemia e, consequentemente, as consequências em relação a essa alteração sanguínea, tá bom? Provavelmente vocês já ouviram falar, a diabetes na verdade, existem classicamente dois tipos de diabetes. A diabetes do tipo 1, a diabetes do tipo 2, e existe uma diabetes gestacional que está inserida como um tipo 2, tá bom? Então, vou explicar a vocês absolutamente todos esses detalhes, tá? Inclusive, poder diferir do tipo 1 do tipo 2, tá? Inclusive, na característica da diabetes gestacional, o que isso possa impactar para a mamãe e o que isso possa impactar para o feto também, tá? É muito importante, eu tenho certeza que vocês com certeza já ouviram falar isso. Talvez já saibam até a diferença, mas é muito importante que a gente possa agora entender as características básicas que vêm a diferir uma da outra, tá? Olhem só. Aqui, né, nessa imagem, o autor está representando para a gente o pâncreas e está nos chamando a atenção o seguinte, olha, a diabetes do tipo 1, o indivíduo, na verdade, tem um pâncreas que não produz a insulina. Esse hormônio que é tão importante. Já que ele não produz insulina, consequentemente, não adianta, né, eu ter glicose, mas, na verdade, não vai ter insulina para atuar com os receptores de membrana, consequentemente, a glicose não vai entrar dentro da célula. Então, uma coisa que é muito importante destacar aqui para vocês, que é o que eu vou fazer aqui com o marca-texto. No tipo 1, nós observamos que o pâncreas não produz insulina, tá? Agora, ou às vezes produzem uma quantidade tão mínima que também fica devendo em atuação, tá? E a diabetes do tipo 2, ela classicamente, o que acontece? O pâncreas, ele produz insulina sim, mas qual que é o problema? Está no receptor da insulina. Essa estrutura receptora, ela não reconhece, tá? Porque ela não será mais sensibilizada com a presença de insulina, pelo excesso de insulina que vai ser produzido, tá? Pelo excesso de glicose circulante. Então, na verdade, na diabetes do tipo 2, eu não tenho originalmente um problema no pâncreas. Vai ser algo que vai acontecer com o passar do tempo, pelo excesso de presença de glicose no sangue. E eu vou explicar a vocês, né, em que isso acontece, tá bom? Mas essa diferenciação aqui é muito importante, porque ela permeia muito, e eu chamo a atenção de vocês, tá, gente? Porque, logicamente, eu estou aqui apresentando para vocês, pensando hoje de vocês aprenderem e terem esse conteúdo para agora, mas uma coisa também que é muito importante, diabetes cai muito em prova de concurso, diabetes cai muito em provas externas.
Então, alguns detalhes aqui são fundamentais, um bom entendimento, para que vocês possam se sair bem, né? Nessas situações de provas externas, que é um conteúdo muito presente. Eu vou aqui apresentar vocês vão ver, vou apresentar a diabetes do tipo 1, a diabetes do tipo 2, inclusive colocando os videozinhos que eu me referi a vocês, tá bom? A diabetes do tipo 1, como eu disse a vocês anteriormente, que é aquela diabetes onde o indivíduo não produz insulina. O pâncreas, né? Então, o problema está originalmente na estrutura pancreática. A diabetes do tipo 1, a gente fala que é uma diabetes infanto-juvenil e ela é insulino-dependente. Por quê? Porque ela é dependente da inoculação de insulina no organismo desse paciente, tá? Justamente porque ele não produz. E ela é considerada infanto-juvenil porque o diagnóstico da diabetes do tipo 1, na sua grande maioria das vezes, ocorre ainda na infância, tá? E nós vamos ver que esse indivíduo, ele tende a apresentar algumas características. Ele, como eu falei, ele normalmente é um indivíduo mais jovem, ele é um indivíduo normalmente magro, tá? E é um indivíduo que às vezes possa ter um diagnóstico de uma maneira muito precoce. O que normalmente a gente vai verificar que causa a diabetes do tipo 1 é o indivíduo ter uma alteração do sistema imunológico. É uma característica autoimune. Então, eu chamo a atenção de vocês de que esse paciente com diabetes do tipo 1, ele não produz ou produz de uma maneira muito insuficiente a insulina, porque o organismo dele reconhece, né, como não próprio as células beta do pâncreas, que são justamente aquelas células produtoras de insulina. Então, a partir do momento que o meu organismo tenta, né, destruir essas células, elas têm prejuízo na produção do hormônio insulina, tá? Isso acontece, gente, vocês podem falar assim, mas o que faz o meu organismo fazer isso? Gente, tudo que acontece do ponto de vista autoimune é um cenário do qual eles imaginam que uma situação viral possa promover, uma característica até mesmo genética, né, uma predisposição genética do indivíduo em relação a isso. Então, são situações que entram dentro de um cenário, tá? Do qual ele precisa ser trabalhado, tá? Não é um cenário fácil de ser identificado, não. É uma situação autoimune que o próprio organismo comece a combater, né? E, consequentemente, causando prejuízo ao nosso corpo, tá bom? Bem, aqui, como eu falei com vocês, que é justamente essa destruição autoimune das células beta, que são as células produtoras da insulina, por anticorpos, ou seja, por substâncias produzidas pelo nosso próprio organismo, tá bom? Que, como eu falei com vocês, normalmente eles acreditam que possa ser desencadeado esse processo por alguma substância viral, né? Ou até mesmo alguma substância química, tá certo? Olhem só, eu vou, porque como aqui normalmente ele não passa videozinho, o que que eu vou fazer? Eu já deixei aqui, eu vou tirar, tá? Vai ser rapidinho, ó. Descartar aqui. Eu vou colocar para vocês, já deixei aqui no jeito, para vocês verem isso, esse videozinho. Deixa eu ver aqui, espera. Deixa eu pegar aqui, compartilhar. É esse videozinho. Ele, gente, eu peço a vocês porque ele é em espanhol. Então, eu tirei o som e tem a legenda em português, tá bom? Só para vocês poderem acompanharem sem interferência. Então, eu vou colocar aqui, ó. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês estão. Deixa eu ver. Vocês vão conseguir, se eu vou conseguir compartilhar. Aqui, ó. Ah, agora espera, que eu tô vendo aqui, ó, para ver se vocês estão visualizando. Agora sim, tá bom? Vocês estão visualizando, não estão? A tela do vídeo? Sim. Então tá ótimo. Sim, obrigada.
Olhem só, eu vou colocar só para vocês acompanharem. As imagens, é por isso que eu coloco para vocês, que eu acho que é de importância aqui para gente. Prestem atenção, tá bom? Vai falar justamente da diabetes do tipo 1, como eu falei com vocês. Aqui chamando a atenção, né? Que é a alteração no pâncreas. Depois de comer os alimentos que contêm os carboidratos, as substâncias estarão presentes no intestino delgado. Vão ser divididas em moléculas simples, chamada glicose. Essas células que revestem o intestino delgado vão ser absorvidas pelo nosso organismo, vão cair na corrente sanguínea e vão atingir o pâncreas. As células beta do pâncreas, né, vão perceber o aumento da substância, da quantidade dessa glicose e vai estimular as células beta a produzir a insulina. Olhem só. Aí tá mostrando que o receptor de insulina vai se ligar a esse hormônio. E aí reparem que toda essa glicose vai começar a entrar para dentro da célula. E essa glicose ela é importante porque ela é fonte de energia. A partir do momento que a célula tem essa energia, ela consegue trabalhar de uma maneira adequada. Aí que falando, quando o pâncreas ele perde essa capacidade, né? Vão ter muita glicose, mas reparem que ele acaba não conseguindo produzir o hormônio. Aqui tá mostrando, né? Que as células começam a atacar as células beta, uma resposta autoimune. E aí acaba que o meu organismo prejudica a mim mesma. O pâncreas começa a produzir pouco ou nenhuma insulina. E reparem, existem os receptores que estão na membrana, mas não chega nenhuma insulina. Consequentemente, aquela glicose, olhem, fica parada do lado de fora. E olhem como que a glicose está congestionando a corrente sanguínea. Aquela hiperglicemia que eu chamei a atenção de vocês, que ele até destaca aqui também. Aí ele está chamando, né, das principais manifestações clínicas. Fome e sede excessiva, micção frequente, perda de peso. Eu comentei com vocês que a diabetes do tipo 1, o indivíduo é magro, né? Ele fica cansado, debilitado, irritado. E, inclusive, tem alteração na visão, com uma visão mais turva. Se a hiperglicemia não for tratada, ela possa gerar ao indivíduo doença severa. Porque a glicose ela é importante porque ela é fonte de energia para as nossas células. E aí o que acontece com o meu corpo? Já que ele não pode usar a energia da glicose, ele vai utilizar a energia da gordura. Ele vai começar a quebrar gordura. Só que aí a quebra exagerada de gordura gera a produção de cetose, corpos cetolíticos. E faz com que exista a cetoacidose diabética, que é característico nesses indivíduos. E aí, né, se os níveis de glicose podem causar problemas de saúde a longo prazo, como arteriosclerose, perda de visão, perda do sistema nervoso, problemas renais, inclusive é muito comum um indivíduo diabético com insuficiência renal. É muito importante manter os níveis normais e uma combinação adequada, né? E por isso que é importante, no caso, a terapia com insulina, eles são insulino dependentes. Para ter o controle da glicose no sangue, é necessário uma dieta adequada e atividades físicas. Aqui o uso de insulina para substituir o que o nosso organismo não consegue produzir. Ela possa ser aplicada subcutaneamente.
E é importante que o paciente tenha aplicação dela, né, em diferentes partes do corpo, justamente para não promover danos teciduais, já que ele vai ter que fazer isso sempre, né? Outra possibilidade é a aplicação da insulina através desse aparelhozinho, tá? Porque ele vai injetando, ele é implantado na pele, ele vai injetando continuamente. Aqui mostrando a maneira como a gente tem de controle de glicose, né? Com o glicosímetro, mas isso eu vou entrar em detalhes com vocês mais adiante. Então, o aparelhozinho, que por capilaridade ele vai ler a quantidade de glicose no organismo do indivíduo. Isso é muito importante para os indivíduos que são insulino dependentes, porque assim ele consegue controlar a dose de insulina que ele precisa tomar, as calorias necessárias. E aquilo que a gente falou anteriormente, uma dieta saudável, atividade física, o controle de glicose sanguíneo é fundamental para controlar a saúde desses indivíduos com diabetes do tipo 1. Bem, aí aqui, enfim, isso aqui já é outra coisa, tá? Deixa eu colocar aqui, só um minutinho, por favor. Gente, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que eu vi que para vocês não mudou, não. Só um minutinho. Eu vi que aqui, ó, esperem. Porque, inclusive, eu já mudei a tela, já baixei aqui. Ah, tá. Aqui, vou apresentar a vocês agora o meu slide, tá bom? Eu sei que vocês não estão vendo agora. Aqui, olhem só. Agora vocês estão vendo, ok? Gente, alguém tem alguma coisa para perguntar? Vocês estão tão quietinhos hoje. Eu tenho. Diga, Pedro. Mas deixa depois, eu quero o Tudo povo. bem? Tudo jóia, Pedro. E você? Pode Tudo perguntar, ótimo. pode ficar à vontade. Professora, eu queria te perguntar, assim, essa questão do diabetes é algo assim que geralmente a sociedade já tem um pouco de conhecimento, mas tá muito interessante porque tem muita coisa que eu não sabia. Mas eu queria te perguntar uma coisa, tem a ver com o assunto de hoje. Ah, A gente está vivendo a pandemia do coronavírus e pelos jornais, pelas notícias, a gente vê uhum, as pessoas que estão na zona de risco, além das sim. pessoas que são idosas, né? Mas também Uhum, eu ouvi dizer que as pessoas com diabetes, elas estão uhum. na zona, mas eu não vi o porquê, qual é o motivo que eu queria saber, por que que os diabéticos, eles estão nessa zona de risco aí do Uhum. coronavírus. Boa, Pedro. Boa. Olha só, a diabetes, ela leva, vai ficar mais claro para você até o final do material. Você vai ver o seguinte: a diabetes, embora ela cause esses prejuízos assim, pontuais, a partir do momento que ela promove alteração vascular, ela gera uma série de prejuízos à saúde do indivíduo. Ele fica debilitado. E essa debilidade é tão séria que, por exemplo, o indivíduo diabético, ele tem maior propensão, e assim, a gente fala de uma maneira geral, não estou nem chamando a atenção diabetes tipo 1 ou tipo 2, mas de uma maneira geral, ele tende a ter problemas, arteriosclerose, acidente vascular encefálico, hipertensão, infarto agudo do miocárdio, tudo porque pela alteração vascular. Consequentemente, Pedro, a partir do momento que o indivíduo ele tem diabetes, quando ele tem essa presença, né, igual nessa característica viral, inclusive aí do novo coronavírus, quando ele começa a ter, porque o vírus, uma vez ele positivo para esse vírus, ele vai interferir no seu sistema orgânico também, inclusive gerando uma série de complicações e prejuízos respiratórios. Já que o sistema vascular desse indivíduo já é naturalmente mais comprometido,
Então, você instala nesse organismo um momento ainda maior, né, de debilidade, ainda maior com problemas internos, gerando, é como se você tivesse uma somatória. Então, o diabético, ele é muito mais propenso a qualquer, não seria só essa situação agora do novo coronavírus, não. Qualquer outra situação, qualquer outro processo patológico, o fato do indivíduo ser diabético o faz ser muitas das vezes um quadro mais contundente, mais forte, que gere a ele maior prejuízo. Principalmente, Pedro, essa correlação que você, né? Por que disso? É essa correlação, aqui eu só quero mudar o slide. É essa correlação vascular que a partir do momento que a gente tem aqui, ó, eu sei que vocês não estão aqui, ó. A partir do momento que eu tenho uma hiperglicemia, esse aumento contundente de glicose circulante faz com que eu tenha prejuízo vascular. E tudo isso, toda vascularização, ele ocorre isso no nosso corpo como um todo. Então, por isso que no sistema respiratório, e no caso específico do vírus, do novo coronavírus, o indivíduo tende, né, a ter um organismo mais enfraquecido, inclusive. Então, não é único, não é uma característica exclusiva do novo coronavírus, não. Se uma pessoa, né, tiver qualquer outro processo patológico, ainda sendo diabético, ele tende a ter o quadro dele mais prejudicial em função dessa alteração vascular. Porque tudo é mais difícil para ele. Então, isso compromete muito, tá? E é interessante também destacar outra coisa, que é muito comum, porque eu vou apresentar a vocês, embora a gente fale aqui de uma maneira geral, né, a todo diabético, mas a maioria dos indivíduos diabéticos na nossa população, cerca de 90% é o diabético do tipo 2, que é o diabetes relacionado à obesidade, que é o diabetes relacionado a prejuízos cardiocirculatórios. Então, isso tudo confere essa debilidade. O indivíduo, naturalmente, antes do coronavírus, ele já tem maior propensão a ter problemas vasculares, a ter problemas cardíacos, a qualquer outro quadro nele eventualmente possa ser agravado, tá? Então, voltando, Pedro, a resposta é justamente isso, essa alteração vascular que a diabetes promove. Porque tudo no nosso corpo é fluxo de sangue, que vai levar oferta de oxigênio. E no caso aqui específico, repare, se no indivíduo com um novo coronavírus já tem uma alteração, né? Uma dificuldade na circulação e da oferta do oxigênio, que é o grande chave em termos desse vírus, né? Levar prejuízo respiratório da oferta de oxigênio, já que eu tenho um sistema circulatório também prejudicial, consequentemente, né, eu vou ter um agravo nesse paciente. Tá bom, Pedro? Entendi. Então é tipo assim, ele vai alterar a atividade cardiovascular, fazendo com que o organismo não combata algumas ameaças, né? Também, não só não combate ameaças, mas a circulação ela fica comprometida, a oferta de oxigênio ela acaba muitas das vezes sendo menor. Então, esse indivíduo já é um indivíduo susceptível. Já é justamente essa questão Obrigado. muscular. De nada, Pedro. E aí, o pessoal que está caladinho? Eu quero Professora, saber. Oi, diga. Diga. Quem está falando? Desculpa. pode falar aí primeiro. Oi, perdão? Quem é que está falando? É a Rayane. Oi, Rayane. Diga, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. Quem tem hipoglicemia futuramente corre o risco de adquirir a diabetes? Não. É o seguinte, a hipoglicemia é justamente o inverso dessa imagem que eu estou colocando aqui, né? O indivíduo com hipoglicêmico é aquele indivíduo que vai ter diminuição da quantidade de glicose circulante.
Ele ocorre independente, tá? Inclusive, tem indivíduos que possam vir a ter hipoglicemia, isso ser momentâneo, ser uma determinada fase da vida, fazer o tratamento direitinho e nunca mais ter nem hipoglicemia, e não significa que ele vai ter diabetes, não. O que eu te chamo a atenção que, inclusive, eu vou apresentar lá na frente. É muito comum desses indivíduos que apresentam diabetes do tipo 1, que é justamente o que a gente está trabalhando aqui agora, pelo fato dele ser insulino dependente, às vezes ele, lembra aqui no finalzinho desse vídeo, chamando tanta atenção que esse paciente, ele precisa de controlar o nível de glicose dele circulante. Por quê? Porque ele possa, às vezes, tomar tanta injeção que, ao invés, né, porque ele está tomando injeção para estimular o organismo dele a ter glicose dentro das células. Mas, muitas das vezes, possa ocorrer que ele diminua a quantidade muito grande de glicose circulante. Então, ele possa vir até o inverso, que é uma hipoglicemia. Então, aí, nesse caso, Rayane, seria uma hipoglicemia em indivíduos com diabetes do tipo 1, em função do excesso de injeções que ele toma. Por exemplo, inclusive, mais recomendado que o indivíduo diabético não venha tomar injeção, por exemplo, no período noturno. Porque, naturalmente, à noite, a gente já tende a ter uma diminuição do nível de glicose circulante. Porque a gente vai dormir, a gente não vai ter ingesta, né? Então, se eu tomar a injeção, eu vou ainda diminuir mais ainda o nível de glicose circulante. Então, não é recomendado, a não ser que tenha necessidades extremas, de se tomar essa injeção no período noturno, porque aí eu estou predispondo a ocorrência eventual da hipoglicemia no indivíduo diabético do tipo 1, tá? Por isso que também é muito importante, ali naquele videozinho colocou, o fato da pessoa fazer, né, aquele controle com o glicosímetro, que é poder avaliar a quantidade de glicose que ele tem circulante. Porque, às vezes, a glicose dele possa estar controlada. Então, eu tenho que ter muito cuidado. Então, pegando a sua pergunta, Rayane, eu preciso de pegar essa sua pergunta e colocar ela em dois momentos. Um que é o indivíduo saudável, que eventualmente possa vir a ter picos de hipoglicemia. Então, é uma situação eventual, ou até mesmo ele só possa ser diagnosticado em uma determinada fase da vida dele com hipoglicemia, ele possa tratar e, posteriormente, não ter mais nada. Ou chamando atenção na possibilidade, como eu acabei de falar, e até mais lá na frente eu falo sobre isso, tá? Que o indivíduo diabético tipo 1 possa vir a ter picos de hipoglicemia em função, né, desses descontroles ali, porque não é fácil controlar externamente, né? Então é preciso de ter esse cuidado. Então, não significa que hipoglicemia, né, o indivíduo venha a ter diabetes no futuro, não. Eu, particularmente, tive hipoglicemia na adolescência. Na época, logo de início, na hora que começaram a me explicar o que era, eu achei interessante, porque eu achei que eles iam me indicar comer muito, muito doce. E não é, a dieta é uma dieta como se fosse diabetes. Controlar, né? Controlar a ingesta, não possa ter excessos, não. A dieta é controlada. Mas depois o indivíduo, né, possa normalizar e ter vida normal, tá bom? Bem, alguém mais quer perguntar alguma coisa? Diga, Rayane. Obrigada. Ok, Rayane. A gente Professora, depois, só um minutinho, Rayane, depois eu vou ainda chamar mais atenção. Inclusive, tem uma prova dos 15, tá? A regra dos 15, que está associada a essa hipoglicemia no indivíduo diabético. Mas eu vou deixar que eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente lá na frente. Quem é que está aí me chamando? Pode perguntar. ô Matheus, Ei, Matheus. Boa noite, Matheus. Pode perguntar. boa noite. Aqui, essa injeção diária de insulina que o indivíduo toma, ela vai atuar inibindo a quebra de gordura?
Ela vai atuar, na verdade, estimulando. Porque deixa eu te colocar aqui para você acompanhar. Olha só. Porque a insulina, essa injeção de insulina, ela é mais recomendada justamente para o indivíduo diabético tipo 1. Por quê? É aquele indivíduo que naturalmente não produz insulina. Então, essa injeção, ela vai substituir a insulina que o pâncreas não produz. Então, aí, nesse caso, o indivíduo vai tomar a injeção, que é insulina, para que ela possa promover, né? Aí a insulina ela vai atuar com os receptores celulares e permitir a entrada da glicose dentro da célula. Só preciso de fazer uma outra observação, porque existem alguns casos de indivíduos com diabetes do tipo 2 que eles possam ter a indicação médica de tomar insulina, tá? Mas aí isso tem que ser realmente uma prescrição muito específica, e aí é uma situação individual do paciente, tá bom? Professora, mas no vídeo mostrou a formação dos corpos cetônicos pela quebra de gordura, né? Sim, mas aí Aí não isso por causa de acontece por injeção. quê? Mas aí, olha só, Matheus, mas aí aquilo mostrou, e de fato é importante, eu até vou mostrar em detalhes depois adiante também, não só no vídeo. É o seguinte, aquilo aconteceu não por causa da injeção que ele tomou. Aquilo acontece justamente porque, olhem só, acompanha aqui comigo o raciocínio. Se o pâncreas não produz insulina, consequentemente, esse paciente não vai ter a entrada de glicose dentro da célula. Como eu falei com vocês, glicose é fonte de energia. E aí, a gente precisa de recordar o seguinte: se eu relembrei a vocês aqui hoje, que eu falo assim, ó, glicose é aquela energia, ou seja, quando eu comparo a dinheiro, né, é aquele dinheirinho que está no bolso, que a gente facilmente gasta. Agora, por outro lado, gordura também é fonte energética. Mas é aquela fonte energética que, se eu tivesse que comparar, ela está ali guardada no banco, está na poupança, que é mais difícil eu utilizar. Porque eu preciso de retirar para poder depois, ou seja, dá muito mais trabalho. Consequentemente, eu gasto ela em situações mais específicas. Então, o que, que acontece? Voltando à sua pergunta, por que, que ali no videozinho mostrou? É porque, já que o indivíduo não consegue ter essa glicose como fonte energética, ele vai lançar mão da gordura, que está super armazenada, porque a gordura é fonte de energia, está guardada dentro das nossas células adiposas. Só que o grande gasto desse lipídio, ele produz corpos cetônicos. Então, isso começa, é um processo justamente, gasto desse lipídio, produção de corpos cetônicos, que vão começar a se acumular em maior quantidade dentro do vaso sanguíneo. E aí, inclusive, eu não sei se vocês já ouviram falar, o aumento da produção desses corpos cetônicos gera um hálito, né, um odor avinagrado no paciente. E isso normalmente acontece, viu, Matheus? Quando o indivíduo, às vezes, ele é diabético e está numa situação de diabetes não controlada. Muitas das vezes isso acontece e ele nem tem a noção de que isso está acontecendo. E isso é muito sério, porque esse excesso de corpos cetônicos possa gerar prejuízo ao sistema nervoso, porque isso vai circular pelo sangue como um todo. Então, ele possa promover danos, inclusive tem gente que tem coma, entra em coma por excesso de corpos cetônicos, tá bom? Então, só voltando e arrematando a sua pergunta, essa produção de corpos cetônicos, ela é em função já que o meu organismo não consegue ter energia pela glicose, ele vai lançar mão dessa energia via gordura. E é uma situação totalmente importante, que precisa ser identificada o mais precocemente possível para evitar danos e prejuízos, inclusive isso possa levar a óbito,
né? Porque possa levar o indivíduo a coma e óbito. Então, muitas das vezes, quando a gente ouve, o indivíduo veio a óbito por diabetes não controlado, uma das características possíveis é justamente isso. Tá, Matheus? Entendi agora, obrigado, professor. De nada, de nada. Mais alguém quer perguntar Professora. alguma coisa? Ei, Gilvan, tudo bem? Boa noite. Boa noite, tudo bom? E você? Joia, graças a Deus. Pode perguntar. Então, a minha dúvida é em relação é que em nível hospitalar tem pacientes que apresentam, às vezes, alguns picos de hipoglicemia, assim, Aham. abaixo de 70. É. Aí, geralmente os médicos pedem logo de início já para infundir, assim, 40 ml de glicose pura na veia. Aham. Aí, eu queria saber se valores abaixo de 70, bem abaixo. Então, se continuar caindo, pode levar aí a morte de célula cerebral, de neurônios. Como é que funciona? Isso, boa, Gilvan. Então, inclusive, pegando a sua pergunta e arrematando aqui também, ó. Quando a gente fala em hipoglicemia, tá? Aliás, eu não falei aqui, foi em virtude da pergunta da Rayane, né, que a gente citou. Na hora que a gente fala em hipoglicemia, é justamente uma glicose baixa, que significa abaixo de 70 miligramas por decilitro, tá? Então, essa terminologia, ela já é indicativa de que o indivíduo está com os níveis de glicose abaixo de 70. Tem pessoas, eu chego até a comentar lá na frente, por exemplo, que vão ter índices de 50 ou às vezes até menos. E isso possa gerar, sim, igual você falou, possa gerar prejuízo às nossas células, possa gerar. Inclusive, a pessoa tende a ter manifestações clínicas, como tontura, né? Até mesmo possam ter uma síncope, que é realmente o desmaio, não só ficar com aquela sensação de fraqueza, mas realmente desmaiar. Por quê? Porque isso é indicativo de que a hipoglicemia é a diminuição, né, da glicose circulante. Então, é diminuição da glicose como oferta ali de energia. Então, possa sim gerar prejuízos. Não só, a gente fala muitas das vezes, faz essa menção ao sistema nervoso, porque ele é uma das células que mais tendem a sofrer mais com a diminuição de nutrientes, com a diminuição de oxigênio, tá? Mas é porque essa célula seria uma das primeiras a sofrer. Mas, de uma maneira geral, o meu corpo como um todo, as minhas células como um todo, tendem a sofrer com essa diminuição da oferta de glicose, tá? Aqui, a gente até comenta, que eu vou colocar lá para vocês, por exemplo, às vezes a pessoa é diabética e está percebendo, né, que ela está com esses picos de hipoglicemia. Ela possa lançar a mão daquela que eu comentei, da regra dos 15, que é a ingesta de 15 gramas de carboidratos no intervalo de 15 minutos. Eu vou explicar isso vocês adiante. Então, justamente para não chegar, às vezes, a casos tão extremos, né? Como até ter a necessidade de ir para um ambiente hospitalar em função disso. O que eu chamo a atenção de vocês, que do que eu falei, por todas as perguntas que vocês me fizeram, reparem vocês o tanto que diabetes prejudica o funcionamento orgânico, né? E uma coisa, eu sempre falo com os meus alunos o seguinte: o nosso sistema endócrino, que é um sistema hormonal, ele está aqui para equilibrar a função do nosso corpo, né? É muito importante que ele seja equilibrado, que ele seja saudável. Porque na hora que a gente tenta, porque se vocês observarem aqui, ó, a gente sempre vai tentar, por vias externas, fazer aquilo que o meu organismo não está conseguindo fazer. E não é fácil. Não é fácil, tem hora que eu possa tomar injeção de insulina demais, ou eu possa tomar injeção de menos. Então, tentar fazer através da via medicamentosa aquilo que o meu organismo não consegue fazer sozinho, dá muito mais trabalho. E às vezes leva vários prejuízos para a gente, que é difícil controlar isso. E aí, às vezes, a gente controla e ainda não consegue ter níveis adequados de glicose, eles podem ainda continuar altos, ou às vezes eu exagero na medicação, possa fazer com que ele tenha
uma diminuição muito grande. Então, é interessante isso. Não é fácil. Por isso, quanto mais... E aí, né, porque a diabetes do tipo 1, eu não tenho como prevenir praticamente. Né? É uma situação autoimune, é uma coisa orgânica, mas a diabetes do tipo 2, que eu vou apresentar para vocês, nós não só podemos, como nós devemos controlar. E é algo que às vezes a gente fala tanto que a população às vezes, não, bobagem. Meu avô é diabético e nem por isso. Mas são vários prejuízos à saúde e, eventualmente, possam evoluir para quadros, né? Como o Pedro chamou a atenção do novo coronavírus, que realmente tanto é que coloca o indivíduo dentro de um quadro de pessoas susceptíveis, né? Mas não só isso para o dia a dia, realmente uma questão séria a ser observada, tá? Mas alguma coisa, Giovanni, quer continuar com a pergunta? Podem ficar à vontade. Só Professora, para Oi, deixa só o Giovanni completar aqui, tá? Diga, Giovanni. finalizar mesmo, é que, tipo assim, nesse caso aí que eu citei anterior, além Aham. disso, às vezes, já vi, assim, médico pedindo para poder fazer, quando eles apresentam esses valores aí muito baixos, Baixos. pedindo para fazer correção, assim, em torno de 40, em torno de Aham. quase uma... É porque Sendo aí que eles. alguns eles apresentam, continua ainda com a glicose baixa, eles mandam fazer mais 40 ainda, então É, uma o necessidade bem corpo grande, né? custa, né? O corpo custa necessariamente regular. É isso mesmo, Giovan. E isso é importante, e às vezes a gente até acha, né, que a quantidade, a princípio, parece ser alta, né? E às vezes é difícil a resposta, né? Difícil vir aquele retorno orgânico, porque de fato é aquilo que eu comentei. Fazer isso via externa é muito mais difícil do que o meu organismo ali poder funcionar adequadamente, ele tem a maestria. E a gente, na verdade, muitas das vezes peleja e não consegue. É isso mesmo. Mais alguém aqui que ia perguntar, e eu só pedi só para o oi, Giovan completar? Diga, Grazi, tudo jóia? Boa então, noite. boa noite. Eu tô com uma dúvida sobre o Pode. pâncreas. Uhum, Então, ele é dividido em cabeça, corpo e cauda, né? exatamente. E a produção desses hormônios, Uhum, ela ocorre em alguma dessas partes, assim, em alguma parte específica, uhum, dentre essas, ou uhum. ocorre em todo o pâncreas? Boa. Olha só, Grazi, você pegou o iniciozinho da aula de hoje, só para me ter uma noção. Peguei. Pegou? Então você viu o Peguei. seguinte: esses hormônios eles são produzidos naquelas ilhotas pancreáticas, né? E essas ilhotas são distribuídas ao longo. Aí sim que você me perguntou, da cabeça, corpo e cauda, tá bom? Ou seja, ao longo de toda a estrutura anatômica do pâncreas, mas de uma maneira específica na ilhota pancreática. Não sei se você se recorda, eu falei que essas ilhotas, a gente tem mais de 1 milhão dessas ilhotas distribuídas. Então, é uma quantidade muito grande, né? Porque o pâncreas é um órgão pequeno, relativamente pequeno, e elas se distribuem ao longo de toda a estrutura, quer seja de cabeça, corpo ou cauda, tá bom? O importante é imaginar que ela é produzida, né? A insulina, particularmente, ela é produzida pelas células beta da ilhota pancreática, tá bom? Ah, entendi. Então é na ilhota que Exatamente. Eu vou envolve voltar todo. aqui rapidinho, ó, gente, só para satisfazer aqui, ó. Repara, Grazi, eu tenho ilhota pancreática, que é essa estruturazinha daqui, ó. Ela está distribuída, ó, região de cabeça, corpo, inclusive cauda, tá bom? Ela é produzida única e exclusivamente pelas células beta da ilhota pancreática, mas essa ilhota é distribuída ao longo de toda a estrutura do pâncreas. Ah, sim. Ok? Ótimo. Ok, muito obrigada. Mais alguém? Podem perguntar, porque eu estava achando que vocês caladinhos demais. Normalmente a gente fala isso, o povo pergunta tanto. Agora, ok?
Mas olha, fiquem à vontade, tá bom? Não precisam ficar com vergonha, não. Perguntem, porque isso é fundamental para vocês entenderem. Embora, igual o Pedro falou assim, mas tem muita coisa que a gente já ouviu falar, eu sei que tem sim, mas eu também sei que tem muita informação aqui que ela está sendo adicional, né? Então, não deixem acumular, não, porque é importante entender isso, né? E principalmente que é entender o porquê, né? Então, olhem só, aqui eu tinha falado com vocês, fiz a distinção do tipo 1 e tipo 2, falei dessa característica da insulina dependente, depois a gente vai entrar em maiores detalhes, tá? Que a gente só está apresentando. E passei o videozinho, né? Principalmente porque aquela questão dali de verificar, né, o que o vídeo nos traz. Depois vocês com calma em casa, vem bonitinho, né? Novamente esse vídeo que eu acho que ele ajuda. Agora eu vou falar para vocês apresentar a diabetes do tipo 2, que como eu falei com vocês, cerca de 90% dos indivíduos que se dizem, né, são diagnosticados com diabetes, apresentam diabetes do tipo 2, que é aquela diabetes da qual que a gente fala que não é insulino-dependente. Por quê? Na verdade, esse paciente, ele produz insulina. O grande detalhe é que, com os nossos péssimos hábitos, né? Que hoje em dia, acredito que a grande maioria de nós, com uma alimentação irregular, com excesso, né? Com uma alimentação que não seja saudável, né? Até pela nossa falta de tempo, muitos condimentos, muito industrializado. Então, tudo isso colabora. Então, o que acontece conosco? A médio e longo prazo, isso acaba interferindo na nossa estrutura corporal. Por isso que eu falei com vocês no início que a diabetes, ela caminha muito junto com a obesidade e com a própria característica da hipertensão, que hoje em dia esses três aspectos, obesidade, hipertensão e diabetes, é algo que muitas das vezes caminham até junto, tá? Bem, em função disso, por ele ser mais uma característica que eu vou alcançando ao longo da minha vida, que a diabetes do tipo 2, ela tende a ser diagnosticada, na sua maioria das vezes, numa idade mais avançada, né? A partir dos 40 anos de idade. Ainda é muito jovem, mas ele já guarda a informação do que eu fiz ao longo da minha vida. Eu só preciso também chamar a atenção de vocês o seguinte, que há exceção para tudo. E hoje em dia, particularmente, nós temos crianças que estão sendo diagnosticadas com diabetes do tipo 2, porque, embora ainda crianças, a alimentação inadequada, a falta de atividade física, né? Tudo isso possa gerar, ainda numa criança, você fala assim, mas como que pode? Sim, gente. Justamente a importância, né, de tudo, de boas práticas para a saúde dos indivíduos. Então, hoje em dia, embora ainda não seja necessariamente comum, graças a Deus, mas nós já temos crianças sendo diagnosticadas com diabetes do tipo 2, tá bom? Ela é uma diabetes que é mais identificada, de uma certa forma, nos indivíduos mais velhos, mais adultos. Por isso que a gente fala que outro é infanto-juvenil, né? O diabetes do tipo 1 é infanto-juvenil e aqui o diabetes do tipo 2, a maioria das vezes, embora não exclusivo, seja diagnosticado em indivíduos adultos, tá? Aqui tem esse videozinho que ele é muito simples, mas normalmente os alunos gostam muito e conseguem enxergar vários aspectos interessantes nele. Eu acho interessante que ele até coloca bem no papel também que a gente tem, né? Da insulina para um bom funcionamento orgânico. Eu vou colocar ele aqui para vocês, porque ele também me ajuda, né, a fazer com que vocês possam enxergar isso de uma maneira adequada. Olhem só. Ele também é curtinho para vocês identificarem. Deixa eu ver aqui se vocês estão vendo o videozinho. Deixa eu ver. Agora estão, né? Então, deixa eu colocar aqui. Preste atenção, por favor. Tá mudo, professora. Oi? Tá mudo. Tá mudo? Sim. Não tá saindo a voz. Não, ninguém tá ouvindo, não?
Só para mim ter uma noção aqui. Tá mudo mesmo. Tá mudo? Tá bom. Vai. Deixa eu ver aqui. Porque mudo aqui tá no mesmo. máximo. Ô, professora, Oi? pega o link, copia, manda no grupo, que a gente assiste no intervalo, dá tempo. Então, tá bom. Eu faço isso, tá bom? Então, tá. Aquele pequenininho mesmo. Eu vou fazer isso. Porque aqui, para mim, a princípio, tem todo o volume, tá? Então, se ele tá mudo, é uma associação mesmo aqui né? Porque por isso que vocês não estão conseguindo. Então, eu vou fazer isso, vou encaminhar. Professora, Oi, pode dizer? eu observei uma coisa agora. Pode falar? Não iniciou a gravação dessa aula. Como? Como, Não perdão? iniciou a gravação dessa aula. Ela não está sendo gravada. Uai, tá sim. Tá sim. Pra mim tá parecendo que tá. mostrando. Tá Ah, sim. tá. Então aqui... É porque no meu não tá aparecendo, não. Não. Ó, aqui, eu até conferi aqui agora, ó. Ah, para mim tá parecendo que está gravada e tá falando que tá sendo gravado sim. Tá? Eu te agradeço. Porque na hora que você falou que não tá sendo gravada, eu até senti calor aqui do outro lado. Eu te agradeço muito você ter me chamado a atenção. Mas assim, a princípio aqui para mim tá tudo ok. Tá bom? Tá bom, então. Valeu, mas obrigada, viu? Qualquer outra situação você pode me falar, porque é importante que ela seja gravada para mim depois disponibilizar para vocês, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, depois eu mando o linkzinho também mesmo, porque ele vale a pena vocês darem uma olhada. Mas ele chama muita atenção justamente dessa questão do caso, né, dos indivíduos em relação aos hábitos que nós adquirimos ao longo da nossa vida, o tanto que isso possa impactar. E, inclusive, isso, né, o fato da gente ter cuidado com isso nos daria a oportunidade de evitar, né, evitar a ter a ter o diagnóstico de diabetes, que é o ideal, sempre a prevenção, mas que também, uma vez depois de diagnosticado, é fundamental que as pessoas tenham consciência da necessidade do controle da diabetes, tá? Justamente para poder fazer com que a diabetes mantenha-se controlada. O controle da diabetes ela é fundamental para garantir ao indivíduo uma qualidade de vida e ampliar, né, a expectativa de vida. Que, como eu falei com vocês, até em função da pergunta do Pedro, a diabetes ela interfere em tudo o restante que vai acontecer com esse paciente. Então, se a gente imaginar que a tendência, né, do próprio envelhecimento mesmo, é que vão surgindo prejuízos à minha estrutura corporal, a diabetes, ela exacerba tudo isso, tá? E a gente chama atenção, né, por isso que eu falei com vocês, a característica da obesidade, por que ela gera o indivíduo diabetes? Porque é tanto excesso de glicose, né, em função desse excesso de alimentação, que acaba que o meu organismo ele vai ficar resistente à insulina. Por quê? Vai produzir tanta insulina em função do excesso de alimento que eu vou consumir, que o meu organismo vai ficar resistente. Sabe aquilo quando se torna excesso? Ainda a gente até ignora. Não tem muitas das vezes isso conosco, né? É tanto excesso, é tanto estímulo, que chega uma hora que você passa a não reconhecer. Então, o nosso organismo, ele se torna resistente à insulina em função desses excessos que a gente vai ocasionando e promovendo no nosso corpo, tá? E uma coisa também que é muito importante, gente, a diabetes, ela muitas das vezes ela é pouco sintomática. Então, com o passar do tempo, porque nada disso ocorre de um dia para o outro, a gente vai tendo os maus hábitos e a falta de atividade física, isso vai se acumulando ao longo da nossa vida, ao longo das décadas, né? Aí você fala, não, mas não tem problema não, eu tô ótima, super saudável. Mas por quê? A diabetes, ela vai se manifestando e ela apresenta poucos sintomas. Então, muitas das vezes, na hora que a pessoa tem, né, alguma sintomatologia mais
que a leva a ir no médico e a ter um diagnóstico, aí ela já está, de fato, com uma situação determinada e, consequentemente, aí se torna mais difícil, né? A gente tem que fazer tudo o quê? Tentar evitar a chegar a ser diabético de fato, tá bom? Olhem só, eu tô vendo aqui, tá no horário do intervalo, eu vou parar nesse slide. Eu realmente vou mandar para vocês, eu vou mandar agora na hora do intervalo. Eu vou mandar, mas se não der tempo, não tem problema. Depois vocês têm a oportunidade de ver, é um videozinho curtinho, mas é porque eu acho ele muito ilustrativo, tá bom? Eu vou mandar, mas se vocês não puderem ver agora, vocês veem em um outro momento, tá certo? Ó, vão para o intervalo, descansam um pouquinho, né? Façam um lanche, façam ingesta de glicose, né? Deem oferta de glicose para o organismo aí, a gente volta já já, tá bom? Abração para vocês.